Não é possível que você ainda não enxergou que nós estamos no fim dos tempos. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque Jesus precisa voltar o mais rápido possível, porque esse mundo está cada vez pior. Decepções, angústias, mortes, ninguém respeita ninguém, ninguém é leal a ninguém. Você vê que a situação piora a cada dia que passa. E nós temos visto aí a guerra, e por isso o título do vídeo, Israel e Irã, o que Deus quer nos mostrar com essa guerra. Aliás, as guerras estão seguidas agora, não sei se você está reparando, tá? Com frequência, né? Sempre existiu guerras, mas não tanto como agora, nessa sequência que nós estamos vendo, e tudo isso nos mostra e indica os sinais da volta do nosso Senhor Jesus. As notícias que nós temos visto, elas mostram também a tensão crescente que existe entre Israel e o Irã. Essa batalha que não tem fim, conflitos, ameaças, alianças militares que são feitas. Mas quando você vê essas notícias, você acha que isso é somente política? É uma coisa política? Se você pensa assim, você deveria ler a Bíblia e meditar nas profecias, porque existe algo espiritual acontecendo diante dos nossos olhos. Eu posso afirmar isso para você. E nós sabemos disso por causa da palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você para refletir naquilo que é mais importante do que entender. O mais importante do que entender a guerra ou entender por que um está atacando o outro é entender que Deus, ele está nos enviando mensagens. O que Deus quer falar conosco através de tudo aquilo que está acontecendo. E se você é a favor, tá, da volta do Senhor Jesus, o mais breve possível, escreva essa palavra-chave aqui nas mensagens: volta, Senhor Jesus. Volta, Senhor Jesus. Porque a volta de Jesus é para nossa salvação, é para nossa vitória. Uma vez você salvo, não vai haver mais choro, tristeza, pranto, decepção, amargura, nada, porque tudo vai ter um fim. Tudo acaba, tudo passa, né? Eu estava conversando com uma pessoa, só para você entender, ele tem quase 80 anos, 79 anos. Mas ele está bem lúcido, assim, e ele estava dizendo, olha, ele falou para mim assim, eu tenho 79 anos. Quantos anos você tem? Ele perguntou a minha idade. E aí, quando eu falei, ele disse, olha, eu estou com 79 anos e eu não vi passar. Foi como num piscar de olhos, eu estou com essa idade aqui. Passou muito rápido, assim como se fosse 2 semanas. Então, você não pode, e você tem que refletir sobre isso, você não pode se descuidar da sua salvação, do seu coração limpo, da sua consciência limpa. Eu sei que nós temos que amar o próximo, a palavra de Deus diz isso, mas tem muitos próximos, né, que não colaboram. A gente tem que amar o próximo, mas o próximo às vezes não colabora para a gente amar ele. Mesmo assim, mantenha um coração limpo, uma consciência limpa, porque nós estamos vivendo tempos finais, tá? E eu gostaria que você meditasse comigo no livro de Mateus, capítulo 24, aonde nós vemos que essas tensões desses últimos anos que nós temos visto, e agora especialmente entre Irã e Israel, que aumenta os ataques indiretos, risco de expansão de conflito no Oriente Médio, a gente parece que está caminhando para a terceira guerra mundial, né? Muitas potências mundiais estão uma ameaçando a outra. Jesus disse, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Então você vê que está aí um sinal claro, e ele diz, porquanto se levantará nação contra nação.
Eu acredito que essa colocação de Jesus é um dos sinais mais fortes, eu diria, nem sinais, eu diria, é um dos avisos mais fortes que ele deixou da sua vinda. Quando nação se levantaria contra nação. Então, Jesus, ele alertou que conflitos existiriam, que seriam os sinais. Guerras não são o fim, elas são os alertas. A guerra é um alerta. Antes de acabar a guerra, Jesus pode voltar. Não é verdade? Então, a guerra é apenas um sinal para aqueles que estão em Jesus se prepararem. Guerras não são o fim, são sinais espirituais, segundo a palavra de Deus. Então, o foco não é o medo, mas a preparação espiritual que você tem que ter, que você deve ter. Então, a questão não é a guerra aumentar ou a guerra diminuir. A pergunta é, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Seu coração está limpo? Você estaria preparado para ser salvo, para subir com Jesus? Muitas pessoas estão distraídas, focadas apenas no mundo físico, pensando só no hoje, não é verdade? Mas elas têm tirado os olhos e o foco do espiritual. Muitos estão, diria, bem atentos à guerra física, têm informações dessa guerra que está acontecendo de nação entre nação, ela sabe explicar detalhes, mas e o espiritual? E sobre o espiritual, e sobre o aviso divino que nós estamos recebendo. Muitos se preocupam em alcançar nesse mundo poder, status, bens materiais. E às vezes a pessoa não nota que nós estamos caminhando para o fim. Já falamos isso em outros vídeos. Então, você que acompanha agora esse vídeo, talvez pela primeira vez, tá? Você está vendo ou não. É importante você sempre estar ligado espiritualmente às coisas espirituais. Por isso que eu oriento sempre, quem quiser se inscrever aqui embaixo, tem a palavra se inscrever, é grátis, você não paga nada, é só clicar aqui e se inscrever. Do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que vamos postar aqui e você vai sempre ser orientado e ter a direção para a sua vida espiritual, para que você esteja preparado, para que você não seja pego de surpresa. Mas eu pergunto, o que você está fazendo hoje, agora? Nós estamos vendo o mundo nessas batalhas e guerras que está por aí. Mas a pergunta é, o que você está fazendo para vencer a verdadeira guerra? Mas qual é a verdadeira guerra? Estamos numa guerra espiritual todo o tempo. A nossa alma, ela corre risco. Nós lutamos contra o nosso eu, nós lutamos contra a nossa vontade, nós lutamos contra sentimentos, pensamentos, não é? Isso é todo o tempo. Estamos numa guerra espiritual, a guerra contra o nosso eu, a guerra para manter a nossa consciência e o nosso coração limpo. Não é verdade? Essa é a verdadeira guerra. E quantas vezes a sua consciência te mostrou o que é necessário ser feito, o próprio Deus mostrou o que é necessário ser feito para você vencer desejos e vencer esse mundo que induz ao erro e às vezes a pessoa insiste nele. Uma verdadeira guerra, nós temos que lutar contra o nosso eu, contra a nossa vontade, contra as tribulações. Mas somente os que estão caminhando com Jesus, que têm acordos espiritualmente com Deus, tá? Estão acordados ali na fé, podem perceber o que eu estou falando aqui. Eu não sei como anda a sua vida espiritual, mas é importante você dobrar os seus joelhos, você falar com Deus. Quando a gente fala se esvaziar de si mesmo, é você fazer aquela oração aonde você elimina o seu eu, o seu ego. Você se coloca ali aos pés de Jesus e olha, Senhor,
eu não sou nada, eu sou pequeno, eu sou insignificante. É ou não é verdade? Quem somos nós? Eu vejo tantas pessoas arrogantes, orgulhosas, sabe, raivosas. E eu pergunto, quem é você? Se o seu coração parar de bater 1 minuto, 2 minutos, tem que enterrar você, você morre. É ou não é verdade? Você, eu e todos nós. Se estourar uma veia na sua cabeça, você morre. Eu morro, nós morremos. Quem nós somos? Nós somos pequenos, limitados, insignificantes. E o mundo, ele mostra a instabilidade. A única e verdadeira segurança que nós temos é a espiritual. É a espiritual. Em que frequência você tem se preocupado com a sua vida espiritual? Em que frequência ou em qual frequência? Porque tem pessoas que ela não leva as coisas muito a sério. Não coloque sua confiança em governos, exércitos, economia. Coloque a sua confiança no seu Senhor Jesus. Nem em pessoas, tá? Deus, ele nos revela sinais, ele mostra o que está acontecendo, e os sinais não é para nos assustar, não é para assustar você, mas para te despertar, para te preparar. Então, vamos cuidar da salvação, cuidar do coração. João 14, 27, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quem tem Jesus tem paz. Mesmo na guerra, ela tem paz, porque ela tem uma aliança, ela tem comunhão com Ele. Se esse vídeo ajudou você, ajude outras pessoas, tá? Compartilhe ele com pessoas que você quer alertar, familiares, parentes, amigos. Eu sempre digo aqui, pelo menos 12 pessoas que você conhece, ou mais, para que elas também sejam alertadas a respeito de tudo aquilo que nós falamos aqui. E se você gostou do vídeo, dê o joinha aqui embaixo, gostei, para que outras pessoas sejam alcançadas também.